todos, está começando aqui mais uma Arquibancada Caipira, para a gente falar da rodada do final de semana, né? Os três times jogaram aqui da região Bragantina, os três times empataram e os três times empataram em 1-1, né? Então, e os três também jogaram fora de casa, então é tudo igual na rodada. Vamos começar com o Bragantino. O Bragantino foi para Campinas, jogou contra o Guarani e ficou no 1-1, saiu na frente, né? Usou alguns reservas. Saiu na frente, mas daí teve um lance que acabou gerando bastante polêmica do pênalti no Aderlan, que ele foi expulso, o Guarani empatou e depois o jogo acabou em 1-1. O que você achou da partida ontem, Mário? Olha, Rodrigo, boa tarde. A gente estava gravando durante a tarde aqui. Foi um jogo que o Bragantino poderia ter demonstrado mais nos 90 minutos, né? Acho que o Guarani saiu mais confortável com esse 1-1 que o Bragantino, mesmo o Guarani jogando dentro de casa. Acho que o Bragantino teve chances para ganhar a partida, não conseguiu, abriu o placar com o Eric, depois sofre o gol contra do Rafael Costa. E foi isso. O Bragantino, na minha opinião, tinha mais oportunidades de sair com os 3 pontos, mas ficou no empate. Claro, jogando fora de casa, com essas circunstâncias sendo o Guarani, eu acho que até o placar não foi ruim para o Bragantino, mas podia ter vencido o jogo. O Bragantino voltou a poupar alguns titulares, né? Não jogou o Evangelista, o Ítalo, alguns jogadores ficaram no banco. Ele poupou 4, igual tinha feito no último jogo. Acho que ele vai ficar mesclando. Eu gostei da partida do Hurtado, ele jogou bem, ele dá uma assistência para o gol, ele domina bem a bola, acaba ajeitando para o Ramírez, que tem uma boa chegada na área, ele já mostrou isso em alguns jogos, contra o Vasco ele marcou o gol também, é um cara que tem sido importante. E o lance do pênalti, acho que o Barbieri criticou muito, reclamou muito. Eu até acho que o juiz até poderia ter marcado o pênalti, por mais que a bola tenha batido no joelho dele, mas expulsar acho que acabou sendo um pouco demais, né? Por mais que ele tenha achado. O juiz acabou entendendo que ele fez uma defesa, né? Do gol, que a bola ia acabar entrando, mas eu não sei, é bem discutível. Isso acabou mudando um pouco a partida, né? No segundo tempo, o Bragantino foi um time muito mais defensivo, tentou se esperar e segurar. Mas acho que dá para a gente perceber que nesse início de campeonato o Bragantino vai tentar colocar alguns novos jogadores que têm chegado, né, para estrear e não vai querer forçar tanto o elenco, até porque a temporada é muito grande. O Bragantino já anunciou o Maicon Clayton, que é um goleiro que veio de Santa Cruz, o Jadson, que é um volante que veio do Cruzeiro, o Rafael Luiz da Ferroviária é uma possibilidade e o Pedrinho já está treinando com o Bragantino, né, já está nos treinamentos do dia a dia. O clube ainda não oficializou, mas é um cara que já faz parte do elenco, ele é atacante. E também saíram alguns jogadores, né? O Matheus Jesus não renovou o contrato de empréstimo e também não foi contratado, foi para o Corinthians. O Alex Alves saiu, foi para o Náutico. O Alex Alves eu achei muito curioso que ele sai do Bragantino e vai para o clube onde ele faz talvez a maior partida da história dele, né? O Náutico, aquela partida decisiva do acesso do Bragantino. O William Correa também saiu, foi para o Cuiabá. O Wesley está nessa de o Bragantino não querer mais ele, porque ele tem aquele caso de agressão contra a ex-mulher dele, mas nenhum clube consegue contratar, porque quando o clube vai contratar o jogador, a torcida vai lá, pressiona, então ele está nessa questão, ele não é mais jogador, não dá para dizer que ele não é jogador do Bragantino, mas o Bragantino não conta mais com ele. O difícil é alguém contratar ele agora. O Morato também está saindo, não treina mais no Bragantino, deve ir para o Vasco, o Cruzeiro também tem interesse. O Tony Anderson também é um jogador que deve ser emprestado, ele não agradou, o Bragantino vai tentar um empréstimo com ele. E o Alejandro segue machucado aí, é uma dúvida, um jogador que está já desde o final de dezembro sem jogar e sem ser relacionado. Depois do coronavírus ele ainda não retornou à forma física e não tem jogado. Mas é isso, acho que o Bragantino vai tentar rearrumar o time agora nesse início de campeonato para tentar, no final do Paulista e no final da temporada, ter um time forte para poder brigar pelos títulos e pelos campeonatos, lembrando que esse ano tem Sul-Americana. O que você acha dessa reformulação, dessa nova fase do Bragantino nesse início de ano? Eu acho positivo e tem que ter essa reformulação, né? Tem muitos jogadores que você citou não eram utilizados com frequência pelo Barbieri, ou mesmo na época com o Felipe Conceição. Então, são jogadores que não estavam sendo utilizados no plantel e tem que ter esse ciclo, né? É normal do futebol. E o Bragantino tem que agora procurar pensar já em 2021, nessa nova temporada. Eu acho que o Bragantino, falando sobre o jogo também, o Bragantino, é óbvio, tem que poupar alguns jogadores,
até pela questão do calendário, como foi. A gente vê muitos exemplos de vários clubes utilizando a categoria de base no início dos estaduais pelo Brasil, né? Você vê principalmente no Campeonato Carioca, os times praticamente times de categoria de base atuando. O Fluminense teve 2 derrotas seguidas, o Flamengo mesmo utilizando jogadores da base. Mas eu acho que assim, o Bragantino também tem aquela questão. O Campeonato Paulista é completamente diferente de qualquer outro estadual, né? Eu acho que é um campeonato muito mais competitivo. Você tem todos os times ali tentando brigar por uma classificação, todos os times com investimento, até mesmo os times que depois podem estar brigando no final do campeonato contra o rebaixamento, né? As 2 vagas ali pro Z2. Então é complicado. Eu acho que a gente vê um campeonato muito mais competitivo. Então, poupar quase 100% dos jogadores é quase impossível no Campeonato Paulista. Mas a gente vê que, claro, tem que poupar. Não tem como. Você viu, praticamente não teve férias, os jogadores não tiveram férias dessa última temporada de 2020 e para agora início de 21, justamente por conta do coronavírus também. Eu acho que tem toda essa questão das federações já quererem iniciar as competições pela questão do calendário, né, que tudo que envolve o futebol brasileiro sempre fica mais complicado e principalmente das partidas já eram algo fora do normal, fora do comum do futebol mundial. O calendário ser como é aqui no Brasil, de ter tantas partidas, ter várias competições. O caso dos estaduais é um exemplo. Então, eu acho que é normal ter esse problema, esse início de temporada dos estaduais, os times ali que jogaram a primeira divisão do brasileiro, ou a segunda divisão do brasileiro, terem esse início um pouco assim, tropeçando, perdendo pontos ou perdendo jogos. Mas isso é normal. O Bragantino, acho que tem um investimento muito grande, está na frente de alguns clubes da Série A, com relação da parte financeira, da parte de investimento. Então, eu acho que o Bragantino tá muito preparado para a temporada de 2021. Pontuando aqui, o Bragantino está no grupo C. O grupo C hoje tem o Ituano na liderança. O Ituano tem 3 jogos, 7 pontos. O Bragantino tem 5 pontos, né? Uma vitória, 2 empates. O Novo Horizontino tem 3 jogos, 2 pontos. E o Palmeiras, que só tem um jogo, tem 1 ponto, empatou com o Corinthians. O Palmeiras, jogando a Copa do Brasil, ainda adiou 2 jogos. Então, agora vai usar um time meio reserva nas partidas seguintes. Então, é o principal adversário do Bragantino no grupo. Lembrando que classificam o primeiro e o segundo colocado de cada grupo quando eles se enfrentam nas quartas de final. Agora vamos falar sobre a A2. A A2 também teve jogos nesse final de semana. E no sábado, os 2 times daqui jogaram. O Red Bull Brasil empatou com o São Bernardo, 1-1. Ele saiu na frente, depois tomou um empate. O gol do Red Bull Brasil foi do Iago Teles, que também já tinha marcado gol no primeiro jogo. E o Patrick Marcelino empatou para o São Bernardo. O que você achou desse jogo? Você acha que o Red Bull ele vai seguir essa toada assim, de alguns resultados bons em casa, alguns não tão bons fora? Como que você vê o time? Eu vejo a princípio que é um time para, assim, que não tem a pretensão de subir, justamente pela questão da política, né? O time não pode subir para a Série A1 só se o Red Bull Bragantino cair, né? Então aí teria essa mudança, mas é praticamente quase impossível. O Red Bull Brasil praticamente está despreocupado com a competição, diferente das demais equipes, né? Claro que também o Red Bull Brasil não quer ser rebaixado para a Série A3. Mas é um time muito jovem, comparado a qualquer outro time do Paulista da Série A2. Você vê todos os times contratando medalhões, jogadores importantes, jogadores já em fim de carreira, que são aquele chamariz ali para você conseguir um time experiente, cascudo, para conseguir o acesso. O Red Bull Brasil já é totalmente diferente. São jogadores jovens ali, na média do sub-20, sub-23, do próprio Red Bull Brasil. Então tem essa diferença com as demais equipes. Mas mesmo assim a gente vê jogadores com muita qualidade no Red Bull Brasil, né? No sábado o time foi muito bem, como você falou, saiu o gol do Iago aos 62, ali já no segundo tempo. E logo em seguida o Red Bull Brasil sofreu um gol de bola parada, num lance até um pouco bizarro, né? O goleiro saiu mal, a zaga também falhou ali, e o Patrick praticamente empatou para o São Bernardo Futebol Clube, né?
o amarelo e preto. Então, foi claro, um empate pelas circunstâncias, foi positivo para o Red Bull Brasil. Se a gente analisar, o São Bernardo Futebol Clube, o ano passado tentou uma vaga para a Série A1, né? Perdeu na decisão do acesso ali para o São Bento. Então, assim, é um jogo difícil. Jogar em São Bernardo do Campo é difícil no estádio 1º de Maio, independente se é o Esporte Clube São Bernardo Preto e Branco ou o São Bernardo FC o amarelo e preto, foi o amarelo e preto que o Red Bull Brasil enfrentou. O Atibaia empatou também no mesmo sábado, abriu o placar com o Michael e o Anderson Nessa, aquele mesmo Anderson Nessa que jogou no Bragantino, no 15 de Piracicaba, ele acabou empatando o jogo. A Portuguesa agora de volta às divisões nacionais, né? A Portuguesa joga a Série D esse ano. O Atibaia tinha um jogo difícil, acho que o empate nesse jogo não é um resultado ruim, pensando que a Portuguesa é um dos principais times dessa Série A2. Não foi uma partida negativa para o Atibaia, até teve situações ali que a equipe reclamou da penalidade, enfim. Mas a gente vê uma Portuguesa muito mais preparada para essa competição, eu falo em nível para um possível acesso, pela questão do investimento, tudo, né, que passa. A Portuguesa vive um momento muito positivo. A Portuguesa é a atual campeã da Copa Paulista, né, que venceu em cima do Marília. Então, retorna ao cenário nacional, como você disse, depois de anos aí jogando só a Série A2 e brigando para não cair para a Série A3, né? E depois com essa mudança de gestão para o atual presidente, que é o Castanheira, a Portuguesa mudou completamente o rumo do que estava acontecendo. O clube ainda tem essa questão de arrumar a casa, mas os resultados vieram logo de cara, logo no primeiro ano de administração. Isso é um lado positivo para a Portuguesa. E para o Atibaia, é claro, a gente sabe que é difícil jogar com a Portuguesa no Canindé, né? O Atibaia, para mim, na minha opinião, o 1-1 foi positivo. É um time que o Atibaia acho que está tendo um elenco assim com um grande investimento, acho que um dos maiores investimentos na história do clube em nível de contratações. Você tem o Luan, o Christian, que são os principais jogadores ali desse ano. E o time está jogando bem, o time está alinhado, o time está sendo competitivo. E eu acredito que o Atibaia, o Esporte Clube Atibaia, tem uma grande chance aí de classificar no G8 da Série A2. É difícil, vai ser difícil, mas eu acredito que tem muitas chances de classificar pela primeira vez na história. Até o momento são só 2 rodadas, né? E os 3 primeiros colocados têm 6 pontos, que são o Oeste, o Água Santa e o 15 de Piracicaba, os únicos times que ganharam todos os jogos até aqui. Os campeonatos não devem parar, pelo menos não os estaduais, eles estão seguindo até o momento. A única coisa que parou aqui pra gente foi eliminatórias. Então, para quem está querendo acompanhar futebol, tá mais ou menos igual. Eu não acho que agora vai ter uma medida para parar, principalmente os estaduais. Então a gente vai acompanhando os jogos, vai acompanhando os times, principalmente os 3 times aqui da região, o Atibaia e os Red Bulls. Então é isso, a gente volta no próximo Arquibancada Caipira. Valeu! Valeu, até mais!